Olá, está começando mais um Além do Anime, histórias, gênero e fandoms. Para encerrar nossa trajetória com o nosso último capítulo, a gente se trata sobre o gênero de comédia. Aqui a gente vai estar falando sobre Kusuria no Higatoro, Spy Family, Komi-san wa Komui Shou desu. A maior parte dos animes de comédia são produções focadas no humor, usando sátiras, abuso do carisma para divertir os personagens, principalmente as características que incluem expressões faciais exageradas, para enfatizar, por exemplo, o choque, a raiva, ou até mesmo questão de tristeza dos personagens. Mudanças súbitas de traço, do detalhamento, de uma hora vai estar super fino e vai para uma coisa mais caricata, um traço mais grosso, principalmente momentos cômicos que geram muitos memes. Quando você vai a algum lugar. Porém, contudo, entretanto, todavia, pequeno jumento, você não vai na praia, você não vai no cinema, você não vai no cabeleireiro, você vai à praia, ao cinema, ao cabeleireiro! Tá entendendo? Dentro desse gênero que a gente tem uns subgêneros em comum, que aí mistura a parte de paródia, tem um envolvimento ali com Souls Life, que é uma questão mais de cotidiano. E agora? Você já entendeu a lição de gramática? O que é gramática? Essa foi uma perda total de tempo! Tá, vou embora! Romance também tá muito ali por dentro. Você precisa de alguma coisa, senhor? Não, está tudo certo. Hã? Tá aqui por quê, então? É vagabundo, é? Também a gente tem comédia e ação envolvendo essa temática. Então é verdade que bateu nele? Então ele pode englobar outros gêneros ali pra gente ter um pouco mais de profundidade em relação a esse estilo. Dentro, desse gênero, a gente tem alguns recursos narrativos que são muito pertencentes a ele. Que aí tem o chibi art, que normalmente o personagem vai para uma versão dele minizinha. A gente tem muitas vezes a quebra dessa quarta parede, né? E muita coisa relacionada o Tsukomi e Bokeh, que seria a clássica dinâmica japonesa da dupla cômica, onde um personagem é sério, mais correto, que seria o Tsukomi, e o outro é mais tolo, desastrado, que seria o Bokeh. Haikyuu apresenta às vezes um pouco muito disso com o Kageyama e o Hinata, que a gente conversou ali um pouco mais acima. Um exemplo muito forte da parte de paródia e coisas absurdas, a gente tem Gintama, que é um anime que ele traz muito essa quebra de expectativas, traz muitas sátiras de clichês de outros animes, tem muita referência, é muito divertido. De coisas mais cotidianas, a gente tem Nichiro, que tem um humor que vem mais das interações rotineiras, mal entendidos, excentricidade dos personagens ali, e dentro da parte de comédia romântica, que o foco é nas situações embaraçosas, nas tensões entre os personagens que estão escondendo ali seus sentimentos, a gente tem Kaguya-sama Love is R. Eu soube que as meninas peitudas têm que usar uma faixa pra ajudar com isso. Acho que se a Fujiwara fosse tentar, nem assim ela conseguiria. Ia acabar com os peitos pulando todos pra fora. Bem assim. Porque ela é tipo assim, não é? Dá uma segurada, Shigami! Ei, Shigami! Na qual os personagens querem ali o tempo todo fazer com que um ou outro se confessem uns pra ele, mas vão levando isso e gera umas certos momentos muito vergonhosos, até pra você dar uma parada assim na hora e dar uma respirada, porque tem momentos assim muito vergonhosos, gente. Kaguya-sama tem muita vergonha alheia. E aí a gente tem também gêneros de comédia e ação, onde que o One Piece entra. E agora, depois de cagar, o que eu vou fazer?
One Punch Man também entra, e quando a gente se trata desse gênero e a gente faz as traduções, né, pro português, a gente usa muitas piadas que a gente entende aqui no Brasil. Tem algumas trocas aí pra entrar um pouco mais no nosso cotidiano, pra entrar melhor nesse embasamento aí que eles querem dar pro contexto, pra gente poder dar risada e tudo mais, porque o que fazem sentido pra eles talvez não vai fazer tanto sentido pra nós aqui no Brasil. Então a gente tem essa questão. Falando de Kusuriya no Higatoro, ele é um Souls Life que engloba comédia, mistério e trata sobre a Mao Mao e o Jinshi. A gente tá num período de uma China regencial, é uma China antiga, e a Mao Mao ela é sequestrada e levada, né, no caso, para esse lugar, que seria o harém do nosso imperador. E ali ela entra como uma criada e aos poucos ela vai ali evoluindo e chamando a atenção de pessoas de alto escalão, como uma das 3 concubinas preferidas do imperador e um homem chamado Jinshi, que é um eunuco. Que, a primeiro momento, ali o embasamento da história, ele parte realmente muito mais para um conteúdo mais de mistério, mais de resolução, mas envolve muita questão de comédia, principalmente envolvendo as interações do Jinshi com a Mao Mao. Porque a Mao Mao tá cagando e andando pro Jinshi, gente. O tempo todo ela só quer seguir o timing dela, só quer fazer as coisinhas dela, e o Jinshi lá perrecando, enchendo o saco da menina, e ela tá simplesmente olhando pra cara dele e falando assim: meu Deus, sai do meu pé, você não tem nada mais o que fazer além de ficar aqui me enchendo a porra do saco? Mas, enfim, isso não acontece. E no desenvolvimento da obra, a gente vai tendo aprofundamento, resolução de mistérios ali, a gente vai tendo várias interações desses dois que causam, assim, muita vergonha alheia. Tem muitos mal entendidos envolvendo esse casal principal, que não é tão assim casal, né? É uma obra que ela ainda tá acontecendo, ela estourou em 2025, teve uma grande quantidade de visibilidade, e hoje a gente tem um mangá aqui no Brasil sendo traduzido. A novel provavelmente também vai chegar. E aí a gente tem acompanhado essa dinâmica. Provavelmente, final do ano agora, vai ter uma nova temporada, e o ano que vem já começa a estreia de um dos filmes, que é por fora, não tá dentro do contexto da história, mas é muito interessante. A Mao Mao, ela é um personagem complexo, porque ela não demonstra 100% o que ela sente e como ela se importa com as coisas que estão acontecendo ali. E aí a gente vê muitos mal-entendidos acontecendo, porque ela não consegue demonstrar muito bem como ela tá se sentindo, o Jinshi não consegue compreender também, porque ele é um eunuco muito belo, então a gente tem muitas piadas com isso durante a obra, porque todo mundo meio que é apaixonado por ele, e a Mao Mao simplesmente não é. Ela não apetece essa aproximação, né, desse amor platônico deles. Tanto que é isso que encanta o Jinshi e faz com que eles se aproximem, acabem se envolvendo cada vez mais e gerando cada vez mais situações constrangedoras, situações engraçadas no dia a dia deles. Quando a gente se trata de uma coisa bem mais comédia, a gente tem muito mais voltado para Spy Family. Spy Family é gostoso de assistir, dá um calorzinho no coração. A gente tem como foco da obra a Anya, o Lloyd e a Yor, que acontece ali um casamento entre os dois. O Lloyd, por conta de uma missão, né, ele adota a Anya, e a Anya lê a mente das pessoas. E graças a esse poder, ela consegue ali driblar certas situações do dia a dia, mas a Anya é muito engraçado. A parte do alívio cômico dela que ela traz pra obra é muito interessante. Tem momentos que a obra pesa bastante, né, porque estão se tratando de uma questão de o Lloyd foi em um determinado momento pra guerra, a Yor, ela é uma assassina de pessoas ali, e ela tá tentando se disfarçar, porque ela só se casou pro irmão dela para de ficar muito em cima dela. Enfim, acontece algumas tramas ali para que eles acabem juntos. A Anya, ela vai para uma escola de elite com muito custo, porque, coitada, ela não consegue estudar, ela é meio burrinha, né, a gente chama, mas nem tanto assim. E ela precisa tirar todas as estrelas e fazer amizade com o menino que o pai dela, que o pai dela, o Lloyd, tá espionando a família.
E esse menino não gosta dela de início. E eles brigam, ela senta um puta de um murrão na cara dele. E ele acaba se apaixonando eventualmente, mas ele não sabe demonstrar, ele não sabe falar sobre isso. E a Anya também tá nem aí, porque são crianças. Eles estão ali se envolvendo, dando risada. Tem muitos momentos, assim, do casal que todo mundo tá louco pra ver junto, que é a Iori e o Lloyd. E tanto que tem um episódio específico que a Iori bebe e a mulher vira, assim, a defensora da Anya e ela luta, assim, absurdamente, dá umas porradas no Lloyd. Eles conversam, enfim, tem uma série de situações muito engraçadas ali envolvendo eles. Super Compensa é um anime muito gostosinho de tá pegando pra assistir. Lembrando que ele já tem no Brasil o mangá pra consumo. A gente tá com uma temporada agora que tava em lançamento, então provavelmente só vai ter a próxima no ano que vem. Se tiver, não foi confirmado nada ainda. A intenção provavelmente é que tenha, porque é um sucesso a obra. A gente vê o desenvolvimento dos personagens, a gente cria vínculo com eles e tudo se torna mais divertido. Um dos alívios cômicos da obra também é o irmão da Iori, porque ele é apaixonado, ele tem um complexo de irmão, e ele tá o tempo todo ali tentando provocar o Twilight, né, que é o Lloyd, pra que ele termine com a irmã dele, porque ele não quer o Lloyd, ele próximo. Mas é muito divertido, é muito engraçado poder tá vendo. E aí a gente chega em Komi-san, Wana Koyumusho Desu. A obra em si, ela tem um foco em comédia, porém trata-se de muitas coisas envolvendo a Komi. A Komi é uma menina que ela tem problemas de sociabilidade. Ela não consegue se relacionar tão bem, conversar, dialogar ali com as pessoas. Mas ela é extremamente bonita. Ela é deslumbrante. Ela é uma menina muito linda. E acontece que ela faz amizade com o Tadano. O Tadano, ele é simples. Ele é desenhado até mesmo de forma caricata. E simples porque ele é um alívio cômico, mas ele também é o par romântico da Komi. E durante esse período aí de convivência, nos primeiros episódios que eles se conhecem, o Tadano tem a intenção de ajudar a Komi a fazer 100 amigos. A história gira em torno disso. E aí, aos pouquinhos, cada episódio mostra ela fazendo amizade com uma pessoa diferente, uma pessoa nova que ela consegue através das interações que ela tem com o Tadano, com as conversas e tudo mais. E a escola em si é uma escola de excêntricos. Todo mundo tem características completamente fora do habitual, totalmente diferente, assim. E isso gera muitos alívios cômicos. Porque a Komi, por mais que ela não consiga se comunicar, ela se esforça ali o tempo todo pra isso. E o Tadano, ele dá uma intermediada ali pra poder dar uma ajudada. Só que todo mundo odeia ele, porque ele tá próximo da Komi. Ele consegue conversar com a Komi. E todos os outros querem conversar, mas endeusam muito ela, né? Então tem todo esse conflito ali dentro da gestão daquelas pessoas. E dentro desses conflitos a gente tem pessoas que também são apaixonadas pela Komi. O Tadano e a Komi vão construindo a relação deles aos poucos, com calma e tranquilidade. É muito bonito, é muito fofinho de ver e ver como ela se desenvolve. Os pais da Komi são muito parecidos com alguns aspectos delas, mas de forma diferente. Dentro da obra a gente tem personagens que são muito legais, tipo a Nadime, a Nadime, que é uma pessoa que se veste de forma feminina, mas ao mesmo tempo tem a sua perspectiva masculina. E por mais que ela é um alívio cômico ali durante a série, né, a Nadime, ela traz um alto astral que ela consegue conversar com absolutamente qualquer pessoa. Qualquer pessoa gosta de ficar ali próximo dela e ela faz com que as pessoas venham até a Komi para ela poder fazer esses amigos também. Então, cada vez mais, através desses personagens que vão sendo inseridos, ela vai fazendo mais amizades. Mas é claro que tem, em muitos momentos, vergonhas alheias e muita comédia envolvida. Principalmente porque o Tadano, ele tinha um hábito de
que eles chamam de protagonista. Ele achava que ele era sempre o protagonista da situação e que as coisas giravam em torno dele. E quando ele caiu na real que não era assim, depois quando ele tentou se declarar com uma menina e ela simplesmente, assim, foi super sem educação, foi super... Foi uma declaração também muito vergonhosa, mas enfim, fiquem de curiosidade pra quem quer assistir. Depois dessa situação, ele meio que cai na real, e aí ele só quer ter uma vida pacífica dentro da escola. Só que é claro que isso daí não acontece de jeito nenhum, porque ele acaba se envolvendo com a Komi. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. É muito divertido, é muito legal estar falando sobre isso. A gente tá com... Komi-san tem 2 ou 3 temporadas. A gente tá com uma outra temporada prevista para esse ano, ou pro ano que vem, ainda não tenho total certeza, mas ela tá prevista para chegar em 2026 ou 2027. Os mangás são disponibilizados aqui no Brasil, eles estão sendo lançados, por mais que no Japão já esteja concluído. Então, assim, para quem quiser tá se aprofundando e tudo mais, super recomendo. É uma obra muito boa, muito gostosa de tanto ler quanto assistir. E é isso, eu espero que vocês tenham se divertido, foi muito legal estar gravando podcast assim, e um beijo, bom descanso a todos, e é isso.